E o Canal Médico está mais uma vez aqui no Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Boa tarde, Dr. Oswaldo. Boa tarde, Jacques. Muito obrigado novamente pelo convite. Imagina, sempre é uma honra estar conversando com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião. E hoje ele vai estar para a gente desmistificando o que é a hidrocefalia de pressão normal. Doutor, o que seria exatamente a HPN? Bem, esta é uma entidade conhecida já há muitos anos, porém pouco divulgada, né? Que seria uma das causas, assim, até frequente, de demência. E esse tema voltou novamente a ser comentado, a ser falado pelas pessoas. Sim. Porque houve uma divulgação maior dos casos de demência, principalmente aquela mais conhecida, de demência tipo Alzheimer, né? Sim. Então, em um determinado momento, colocou-se tudo como demência de Alzheimer, porque a população está envelhecendo e com isso nós estamos assistindo a um número crescente de pessoas portadoras de demência, que é aquela perda progressiva das funções cognitivas, das funções mentais superiores. E criou-se, então, vários chavões, né? Que as demências não tinham cura, de que as demências eram progressivas, de que as demências não tinham causas ainda bem conhecidas, bem definidas. E no meio disso tudo, então, começou-se a aparecer mais casos, com o advento assim, da ressonância magnética, dos métodos de investigação, de demências que não eram necessariamente demências de Alzheimer. E uma dessas demências seria a demência de Hawking, ou Hawking-Adams, ou a demência da hidrocefalia de pressão normal. Então, a hidrocefalia é uma condição neurológica, é uma condição cerebral, na qual há um transtorno da circulação do líquido céfalo-raquidiano, que é o líquido que todos nós temos no nosso cérebro. É um líquido que é produzido nas cavidades ventriculares do encéfalo e a partir dessas cavidades ele circula, vai até a medula espinhal, da medula ele vai até o final do saco dural, lá no final da coluna, e retorna, e na convexidade do cérebro esse líquido é absorvido. Então, sempre que houver um transtorno, seja na produção, seja na circulação e seja na absorção ou reabsorção desse líquido, pode haver acúmulo desse líquido. E o acúmulo irá causar, então, dilatação destas cavidades cerebrais com um consequente aumento da pressão intracraniana. E esta é uma condição muito especial, tanto é que deu-se o nome de hidrocefalia de pressão normal, porque a pressão intracraniana nem sempre vai estar aumentada. Ela é uma hidrocefalia do adulto, geralmente do idoso, né? E como o nosso osso, né, nosso crânio já vai estar fechado, moldado, né, igual da criança, então o cérebro não tem para onde crescer. Então, teoricamente, se você aumentar a pressão dentro dessas cavidades onde circula esse líquido, essa pressão irá se transmitir a todos os pontos do crânio, né? Porque no crânio, como ele é uma cavidade fechada, toda vez que você aumentar a pressão de um dos componentes presentes no interior da caixa craniana, vai haver um consequente aumento, repercussão dessa pressão a todos os outros elementos, né? Ou seja, na quantidade de sangue, ou seja, na quantidade de tecido cerebral presente. Então, deu-se o nome de hidrocefalia de pressão normal. Porém, ela se consagrou por esse nome, porém as coisas não são bem assim. Então, uma outra maneira de denominá-la poderia ser hidrocefalia de hipertensão intracraniana intermitente. Ou seja, ela não é aquele quadro em que a pressão dentro do nosso cérebro vai ficar aumentada nas 24 horas do dia. Tem momentos em que a pressão vai estar normal. Então, não sabemos exatamente quanto tempo
Então o que acontece? Como a pressão pode, uma boa parte do dia ou dentro das 24 horas estar normal, consagrou-se o termo de pressão normal. Pressão normal. Né? Ou popularmente chamado HPN. Mas ela tem outras sinonímias, ela tem a chamada síndrome de Hawking-Adams, que foi, né, é um nome derivado das pessoas que descobriram esse quadro. E a síndrome de Hawking-Adams, ela tem 3 grandes achados clínicos, né? Que é a demência, que é a perda das funções cognitivas, a dificuldade de caminhar, que a pessoa que são os sinais, né? São os sinais e sintomas, e a incontinência urinária. Né? A incontinência urinária. Né? Então, às vezes, você pega um idoso que está começando a ficar confuso, desorientado, com incontinência urinária. Então, claro, é um quadro demencial, mas eventualmente pode ser que seja uma hidrocefalia de pressão normal, que também, né, aproveitando e voltando um pouquinho atrás, é a sinônima, né, de uma demência reversível. Não é necessariamente bem assim, porque nem sempre você consegue reverter com o tratamento adequado, mas os experts dizem que se você tem um Hawking-Adams mesmo, uma HPN franca, verdadeira, ela vai apresentar algum grau de melhora com o tratamento. Né? Ao contrário de outras demências, que muitas vezes você está diante de uma demência de Alzheimer, ou uma demência senil, ou uma demência vascular, em que você não tem tratamentos específicos para reverter o quadro, e que ele vai inexoravelmente evoluir. Né? O tratamento, tipo assim, os exames, primeiramente, doutor, exames complementares que o senhor pede nesse paciente. Então, antigamente, né, você suspeitava-se clinicamente e não tinha muito um alternativo para fazer. Você fazia exames que demonstrassem só que eventualmente a pressão podia estar aumentada e tal. Então, hoje não. Hoje, com o advento da ressonância, a ressonância é o teste de escolha, é o exame de escolha para diagnóstico. Daí, na ressonância, você vai encontrar, evidentemente, uma cavidade cerebral, que são essas aqui, né, no interior do cérebro, dilatadas. Porque você pode ter cavidade dilatada sem configurar a hidrocefalia. Então, você pode encontrar uma dilatação ventricular e fazer um estudo de fluxo, ver como é que o fluxo está progredindo dentro do cérebro, qual é o trânsito dele ali, qual é a velocidade de esvaziamento do ventrículo quando o líquido está passando daqui para o compartimento da coluna, da medula espinhal, né? Você pode fazer então uma ressonância. E você vai encontrar, né, um achado bem frequente, é que como ele exerce uma pressão sobre o tecido cerebral adjacente ao ventrículo, você vai encontrar, às vezes, uma chamada transsudação. O líquido começa a passar para dentro do parênquima cerebral, por osmose, através da parede do ventrículo. Então, esta parede aqui, ela é forrada, né, por uma estrutura chamada epêndima. Então, você vai encontrar o que se chama de uma transsudação transependimária, quer dizer, vai haver uma passagem do líquido. Isso na ressonância tem uma imagem bem típica assim. Você enxerga como uma presença de água dentro do parênquima cerebral. Na tomografia também você vê isso, menos evidente, mas você consegue ver. Porque existem outras doenças que podem dar transsudação também. Mas diante de um quadro clínico bem evidente, né, que te levou a pedir uma ressonância pensando naquela doença, você encontrar uma transsudação já é um sinal bastante sugestivo. E o outro teste que a gente faz é o chamado TAP test, né? Que é uma punção lombar. Você, então, pega um paciente com aquele quadro que você está suspeitando clinicamente. Tem uma ressonância bastante sugestiva, né, de que pudesse ser isso. Só voltando um pouco atrás, um outro achado é o seguinte: você tem às vezes um paciente muito deteriorado, por exemplo, com 70 anos, mas
com um quadro clínico muito exuberante, uma piora clínica muito grande, um paciente já muito dependente, rapidamente dependente de cuidados, e você pega uma ressonância em que você não tem grandes sinais de envelhecimento cerebral. Tá? Então, há uma desproporção entre o quadro clínico e o quadro da ressonância. Aquela ressonância não era para ser de uma pessoa de 73 anos, entendeu? Entendi. Uma pessoa de 73 anos tinha que ter uma ressonância um pouco melhor. Aí você, então tem uma desproporção clínica. Sim. Então, nesses casos, você suspeita também. Né? Porque, às vezes, você vai pegar, por exemplo, uma pessoa de 80, 85 e vai ter, né, uma deterioração cerebral na imagem também muito grande. Tá certo? A ressonância é fantástica. Então, realmente é um exame mandatório. Né? Então, só retornando ao nosso raciocínio, você vai ter uma ressonância aqui fortemente sugestiva e um quadro clínico fortemente sugestivo. Então, você, às vezes, hospitaliza este paciente por 2 a 3 dias e faz punção lombar seriada. Você tira um pouquinho da água da espinha, né, que se chama popularmente. Sim. Você conversa com o paciente, com a família, então explica como é que é o exame e com anestesia local você faz uma punção lombar. Você faz uma punção lombar, retira uns 10, 15 ml de líquido, com cuidado, com toda a técnica, e observa. Há casos em que o paciente melhora dramaticamente. Olha só. Da noite para o dia. Você que bacana, fantástico. Tira um líquido ali, você alivia a pressão intracraniana. Apesar de que esse líquido é produzido novamente, né? Sim. Mas aquele pouco que você tirou já dá um alívio na pressão. Um alívio. E a pessoa, às vezes, há casos em que você vê nitidamente, em que a pessoa como se acordasse, assim, né? De uma hora para outra. Fica ativo, reconhece os familiares, volta a caminhar. Procedimento no centro cirúrgico? Não, faz no quarto mesmo. Quarto mesmo? Com a presença da rápido. Família. É rápido, né? Só que às vezes você precisa fazer a punção lombar seriada, porque você não ter, se você tiver esta resposta, ótimo, você confirma o diagnóstico. Mas às vezes você não tem uma resposta dessa imediata, às vezes o cérebro do paciente já está bastante comprometido. Então você tira num dia, examina aquele líquido. No dia seguinte você volta lá, faz mais uma punção. Existe um aparelhinho que você consegue medir a pressão intrarraquiana, que a gente chama, né? Que é um raquimanômetro. Você conecta. Se tiver hipertenso, confirma também. E às vezes não vai estar hipertenso, porque você fez a punção no momento em que a pressão não estava elevada. Lembra que eu te falei que pode ser a hipertensão intermitente, né? Então também não afasta o diagnóstico. Mas enfim, você faz 2, 3 punções e você tem uma resposta. Se você tiver uma resposta, está feito o diagnóstico e aí vamos partir para outra etapa que seria o tratamento. E existe um outro exame assim, que eu, em particular, né, gosto muito, que é a chamada mielocintilografia, em que você também faz uma punção lombar e coloca ali dentro um traçador, um radiotraçador que se chama, um isótopo radioativo. E depois você coloca o paciente numa câmara e capta aquela radiação. E você vai, quando você injetou lá na coluna lombar, esse líquido vai subir, vai para o cérebro. Né? Então você vai estudar a subida dele 2 horas depois, 6 horas depois, 8 horas depois é para ele estar todo aqui em cima, porque aquele líquido que você injetou na coluna veio para cá para ser absorvido. Temos esse exame hoje em Brusque? Temos aqui na região. Né? Na região. Foi em Blumenau e Itajaí. É um exame de cintilografia, né? Então ele tem uma demanda para cada número de habitantes, assim, você precisa ter um aparelho. Sabe? Então ele não comporta assim ainda, né? Porque não tem uma demanda muito grande. E cidades maiores já tem. Então. E aí, 8 horas depois, vai estar todo o traçador aqui. 12 horas depois, o traçador já está tudo aqui dentro, assim, né? E o paciente volta no dia seguinte para fazer uma nova captação de imagens. Se houver ainda resquício daquele líquido, é porque essa circulação está lenta. 24 horas depois, ele estava lá aquele elemento que você injetou na lombar. Então,
mostrando, vai mapeando tudo. Vai mapeando tudo. Que serve da Interessante. Então aí mostra o seguinte, realmente esta pessoa está apresentando um retardo na circulação do líquido. Entende? Mais um indicativo. Corrobora mais ainda para você fazer a indicação do tratamento. E qual é o tratamento disso aqui? Então o tratamento seria você colocar uma válvula. A gente acompanhou inclusive, né? Vai ter imagens que você vai acompanhar sobre essa cirurgia. Cirurgia é um procedimento até rápido, né, doutora? Tendo em vista as outras que a gente tem acompanhado. Ele é um procedimento sim, rápido também, procedimento também seguro, né? Só que causa um certo impacto, sim, né? Porque você vai fazer uma cirurgia geralmente para uma pessoa idosa. Isso preocupa as famílias. Fala, poxa, mas meu pai, minha mãe tem 75, 80 anos, como é que nós vamos deixar operar? Tal, né? Então, isso causa uma certa dificuldade no tratamento, porque as famílias em geral não aceitam fazer. Né? Acho que já está uma certa idade. A gente tem experiência com aquelas famílias que aceitam, então a gente vê excelentes resultados, né? Eu já vi, por exemplo, casos que foram tratados em que o paciente ficou muito, muito bem, que voltou a caminhar normal e acabou falecendo algum tempo depois, porque quis fazer até exercício físico. Atividade física. Fazer esteira e morreu de infarto. Né? Então, bem que aquele paciente que não caminhava, ficou ruim. Então, temos exemplos assim, de melhoras dramáticas. Claro que também temos exemplo de não resposta ao tratamento, de não melhora, mesmo com todas as evidências, mesmo com o diagnóstico bem correto, mesmo com todos os procedimentos padrões, tem pessoas que não respondem. Né? Fez a ressonância, deu compatível, o quadro clínico é compatível, o TAP teste deu compatível, você põe a válvula e o doente não melhora. Não responde. Não responde. Mas poxa, mas e por quê? Tem uma série de discussões a esse respeito, né? Sim. E uma delas é que as demências não seriam unifatoriais, né? Seriam multifatoriais. Quer dizer, aquele paciente provavelmente tinha associado à demência de Hacking uma demência vascular, uma demência de Alzheimer, uma demência senil, né? Entendeu? Então, em relação ao tratamento, existe um dispositivo hoje que chama-se derivação ventrículo-peritoneal. Você coloca uma válvula, essa válvula é um dispositivo de silicone, programada para abrir com uma determinada pressão e fechar quando essa pressão não é atingida. Então você coloca um catéter lá dentro do ventrículo. Inclusive, eu vi o senhor fazendo uma demarcação no começo ali, achei super interessante, né? Tem um cálculo ali. Tem uns parâmetros né, anatômicos que você usa para poder entrar com o teu catéter na posição correta, né? Existem hoje também outros parâmetros, que tem gente que coloca o catéter com endoscopia, ou seja, faz uma perfuração no crânio e perfura o ventrículo com endoscópio e através do endoscópio guia a colocação dele no local mais perfeito possível dentro do cérebro. O local mais adequado, em que ele não vai entupir, que ele não vai atravessar a linha média, aonde tem menos plexo coroide, para menor a chance de entupir, enfim, tem várias maneiras, né? Mas também, sem endoscópio, é possível colocar, adotando esses parâmetros que você viu lá na cirurgia. Sensacional, né? Em que você vai e realmente depois faz uma tomografia de controle e você vê que você colocou no local adequado mesmo. Tá bem cirurgia certinho, muito né? bonita e prática. Ela é bem prática, né? E na minha opinião, é uma cirurgia bem eficiente, bem eficaz, né? Ela melhorou muito com o advento das válvulas programáveis hoje, né? Porque até um tempo atrás você só tinha 3 tipos de válvula: de baixa pressão, de média e de alta. Nesta doença especificamente, como o nome diz, ela tinha uma pressão variável. Então, se às vezes você coloca uma válvula de muito baixa pressão, com qualquer coisinha ela abre e pode drenar muito. Se você coloca a de média, pode ser que em alguns momentos a pressão vai estar aumentada, mas não atinge a pressão de abertura da válvula e a válvula não abre.
E se você coloca uma de alta, pode ser que o doente tenha hipertensão intracraniana, mas não atinja o nível da válvula. Então você tem uma válvula programável hoje, né, que ela se autoajusta, ou a gente ajusta ela por fora, sem fazer cirurgia. Né? Nacional essa válvula? Doutor? Não, ela é importada. Né? Isso também atrapalha um pouco, porque o custo desse equipamento é muito alto, né? É muito elevado. Então não é em qualquer caso que você pode colocar, né? Só quando há recursos mesmo para isso, né? A gente tem por norma, assim, no geral, senão você ficaria impedido de tratar, de colocar de média pressão, que ela resolveria todos os casos. E de fato ela resolve na maior parte dos casos. Ela tem uma pressão fixa, mas ela é de média, ela nem tão baixa e nem tão alta, né? E, assim, sempre com o tratamento, se o diagnóstico for correto, alguma coisa vai melhorar. Ou vai melhorar a demência, né, a parte cognitiva, ou vai melhorar a incontinência urinária, ou vai melhorar a marcha. Uma das coisas desses fatores vai melhorar. As estatísticas mostram que uma boa porcentagem, 30%, não respondem à válvula. Você vai colocar, né? Não vai ter uma resposta. Mas assim, o que a gente vê na prática, assim, sempre que alguma coisa melhora. Agora, mesmo naqueles pacientes que melhoram, há que se considerar que são pessoas idosas, com comorbidades, que a gente chama, né? Essas comorbidades são outras doenças associadas. Tem hipertensão, tem diabetes. Tem esclerose, tem alterações do fígado, às vezes, tem alterações respiratórias, aquelas enfisemas pulmonar, né? Asma, né? Insuficiência cardíaca, doenças renais. Então, são outros fatores que este paciente também vai envelhecer. Então, você já coloca num cérebro que já está com um grau de comprometimento. Num corpo que já tem outras patologias associadas. Dificilmente você vai pegar uma pessoa de 75, 80 anos que não tenha nenhuma comorbidade, né? Então, esses pacientes geralmente são pacientes que precisam acompanhamento, são polimedicados, quer dizer, tem remédios para várias outras coisas, né? E que muitas vezes causam uma certa incompreensão familiar. Poxa, nós colocamos uma válvula, mas não vai ser para sempre, né? Entendeu? Então, tem que colocar que essa pessoa está envelhecendo também, né? E que esse procedimento vai, em algum momento, deixar de ser útil, porque a pessoa vai continuar com o processo de senescência, de envelhecimento. E a hidrocefalia, doutor, de pressão normal, ela tem assim uma faixa etária? A partir de que idade é possível acontecer essa anomalia? Então, essa hidrocefalia é uma doença de idosos, né, em geral. Ela comete a partir da 7ª década de vida, mais ou menos, 70 anos. Né? Eu li muitos acadêmicos que perguntaram até sobre 40 anos de idade, 40 e... Não, você pode ter hidrocefalia em qualquer momento, né? Por qualquer coisa. Um trauma de crânio pode gerar hidrocefalia, uma meningite pode gerar hidrocefalia, um tumor pode gerar hidrocefalia. Mas esta que nós estamos tratando aqui, que é a HPN, ela é uma hidrocefalia do idoso mesmo, né? Por isso que vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, mas ele já está numa certa idade... Aí às vezes você tem que pensar assim, bom, vamos supor, você tem um idoso, 70, 75 anos, que estava bem, de repente desenvolve uma hidrocefalia. Então o raciocínio é assim, se eu conseguir dar mais 3, 4 anos de vida útil, boa para esse paciente, acho que é uma tentativa válida. Né? Porque nesse período, né, é um período de vida boa, que ele pode aproveitar, usufruir, porque muitas vezes é uma pessoa que trabalhou até aquele momento ali, e acumulou alguma coisa, está aposentado e não pôde usufruir. Então você pode, né, oferecer uma melhoria na qualidade de vida daquela pessoa. Se vai descompensar depois, é um risco, né? Diferente de uma se corre, né? patologia cardíaca que dá aquele ataque fulminante, você não teve nem
Aí você tem a opção, melhorar um pouco mais e sempre visitar o médico, né? Um especialista. Regularmente você chega, acho que com uma certa idade tem que... As pessoas ainda têm aquele medo de visitar o médico, medo de procurar saúde, e quando tudo que é precoce, que você consegue evitar... Hoje mesmo, né, eu vi um caso de uma pessoa jovem, 40 e poucos anos, com uma lesão grave. E aí, conversando com ele, com a família, há 6 meses ele vinha apresentando já, mas ele se negava a buscar ajuda. E hoje, infelizmente, o quadro se agravou, né? Assim. Então, é claro, a gente também, hoje em dia, com os métodos diagnósticos não invasivos, né? Então, se você tem uma pessoa idosa em casa que começou a apresentar esquecimento, perda de memória, recomendação, por que não ver isso, né? Isso. Não vamos isso é da idade, isso é da esclerose, é natural e tal. Então, muitas vezes você pode estar deixando passar despercebidamente um problema reversível, né? Mesmo essas demências dita progressiva, que não tem uma cura, não tem um tratamento, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Eu não vou dizer, com 40 anos eu estou com perda de memória, quero fazer um teste para saber se eu vou ter Alzheimer. Isso aí também é uma faca de 2 gumes, né? Porque tem testes hoje que fazem quase que uma antecipação, né, do negócio. O que adianta você saber com 40 anos, né? Então, às vezes você vai deixar de viver muitas coisas, né? Mas cada coisa ao seu tempo. Mas tem muitas pessoas em casa que às vezes tem começa a dar uns sintomas até complicado e espera chegar na extremidade para procurar ajuda médica. Então sempre que surgir a dúvida, é bom esclarecer, é bom fazer o que tem disponível, né, para você poder, então, se possível, iniciar um tratamento. Então, como eu te falei, no caso das demências, é complexo isso porque, né, muitas vezes você tem quadros demenciais com exames normais no primeiro momento, né? Então, só às vezes o acompanhamento é que vai poder dizer. Às vezes é frustrante para o paciente, né, e para o próprio médico. Você ir ter um quadro clínico, ter um sintoma e chegar e ganhar como uma resposta assim, temos que aguardar, temos que observar, né? Não deixa de ser frustrante, né? Mas às vezes é a única maneira que você tem realmente de fazer algum diagnóstico, principalmente quando ele foge um pouco àquela média, né, da faixa etária que atinge para determinadas doenças. Sim. Doutora Oswaldo é fantástico, né? Eu deixo ele falar bastante, não gosto nem de interromper, que eu vou só viajando na ideia, no que ele está explicando. E essa cirurgia, doutora Oswaldo, achei interessante que ela foi rápida, foi uma cirurgia muito bonita e o paciente não necessariamente foi para uma UTI, ele foi para o quarto, não foi? Mas como é um procedimento assim, geralmente rápido mesmo, né? Pouco invasivo. Sim. Então, e geralmente você vai operar um doente também em boas condições, né? Você faz sempre uma avaliação cardiológica, uma avaliação respiratória prévia, uma avaliação clínica, endocrinológica quando necessário. Então você opera, apesar de ser um paciente já com uma idade um pouco mais avançada, sempre em boas condições para minimizar os danos, né? E é um procedimento rápido, então é uma anestesia também rápida, né? Em cerca de 30, 40 minutos você instala um sistema desse de derivação. Então a gente tem optado, até assim, na maioria dos casos, pelo pós-operatório no quarto mesmo, junto com a família, né? Diminui bastante o risco de infecção, não precisa ficar entubado, né? E também uma coisa que a gente tem prezado muito, os cuidados pós-operatórios e a alta precoce, né? Se você puder dar alta, até 48 horas você deve dar alta, que esses dispositivos, eles são feitos de determinados materiais, né, em que as bactérias têm muita atração por eles, né? Sei. Então,
quanto mais tempo o paciente fica dentro, maior o risco de infecção, né? Então, em casa, não, é tudo mais tranquilo e a gente sempre que possível dá toda a assistência para o paciente na casa dele mesmo. E né? o paciente também já vai ficar bem mais confortável em casa, perto da família, próxima família, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, é um procedimento realmente muito bom, né? Mas como eu te falei, ele assusta porque fala em cirurgia, fala em cirurgia em idoso, fala em anestesia em idoso, né? Então, às vezes o idoso não está em condições de decidir, porque ele está bastante dependente, né? E às vezes o idoso está em condições de decidir, porque ele está com mais dificuldade na marcha, com mais dificuldades urinárias, mas o cognitivo dele ainda tá bom. Então ele tem que decidir. E muitos preferem não fazer a cirurgia, né? Tá certo. Hoje conversamos com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, meu grande amigo. Eu admiro muito, doutor. Obrigado mais uma vez, querido. Eu que agradeço. Falamos sobre hidrocefalia de pressão normal. Em breve a gente vai estar voltando para conversar com o Dr. Oswaldo um outro assunto, para esclarecer a você mais informações sobre a neurocirurgia. Jacques Cunha para o Canal Médico, canal com conteúdo. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Muito obrigado.